Bem, alunos, vamos agora à nossa terceira aula, né? Continuando nosso assunto de radioterapia. Como comentei antes com vocês, nós já vimos qual a diferença do câncer, o que é metástase, como ocorre a metástase, como ocorre a formação, quais são os fatores de risco do câncer, aqueles que podem desenvolver ou não câncer. Falando sobre os estágios agora de promoção do câncer, como o estágio de iniciação, progressão. Agora vamos falar aqui, dando continuidade à nossa aula, falar aqui, ó, como os organismos se defendem do câncer, né? Como o organismo se defende do câncer. Então, lembrando que, primeira coisa, antes de tudo, a melhor, sem dúvida, melhor forma de defesa contra câncer é a prevenção. Né? São os exames periódicos que você faz para detectar algum tipo de formação do câncer, não fumar, se alimentar de forma correta, praticar exercícios, ter uma vida saudável. Eu sei que isso é bem complicado, é bem difícil atualmente, mas é uma grande forma de se defender. Mas como isso aí falando no contexto de ser humano, mas e o organismo, como é que ele se defende? Então, olha só, vamos ver aqui os tópicos e debater cada tópicozinho desse, tá certo? Como a gente sempre faz. No organismo existem mecanismos de defesa natural que o protegem das agressões impostas por diferentes agentes que entram em contato com suas diferentes estruturas. Ao longo da vida são produzidas células alteradas, mas esses mecanismos de defesa possibilitam a interrupção desse processo com a eliminação subsequente. A integridade do sistema imunológico, a capacidade de reparo do DNA danificado por agentes cancerígenos e a ação de enzimas responsáveis pela transformação e eliminação dessas substâncias cancerígenas introduzidas no corpo são exemplos de mecanismos de defesa, ou seja, não é simplesmente porque você foi exposto a uma dose de radiação ou uma exposição ou algum tipo de alimento que possui grande quantidade de agrotóxico, ou você foi exposto diariamente a algum tipo de material cancerígeno. Por exemplo, eu tenho na família, eu sei que é um assunto particular, mas vale comentar como um exemplo, que trabalhava na indústria, na imprensa nacional lá em Brasília, e ele tinha muito contato com chumbo. O chumbo é muito utilizado para dissolver tinta na formação da imprensa. O jornal em si, o jornal impresso. Então, como ele tinha muito contato, ele acabou desenvolvendo uma espécie de linfoma. Justamente os médicos ou oncologistas acreditam que isso foi exposição direta ao chumbo. Mas, por exemplo, tendo meu tio como exemplo, não quer dizer que porque ele foi exposto, o organismo simplesmente vai receber esse dano e não vai reagir. Há mecanismos de defesa. O problema é que, justamente por você estar exposto mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez, essa exposição acaba cansando o sistema de defesa, acaba vencendo o sistema de defesa. Então, o que acontece? Quando a defesa falha, justamente aí começa o processo de instalação do câncer. Então, olha, esses mecanismos próprios do organismo são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinados e variam de uma pessoa para outra. Acho que eu comentei com vocês já na sala de aula, na aula presencial, que o câncer é uma coisa muito interessante, assim. É uma desgraça? É. É algo que faz mal? É. Mas é interessante observar a sua formação, porque o câncer ele vai variar muito de pessoa para outra. Por exemplo, se eu desenvolver um adenocarcinoma de pâncreas nesse exato momento e um outro indivíduo desenvolver o mesmo adenocarcinoma de pâncreas nesse exato momento junto comigo, o meu organismo, a minha defesa, como o meu organismo vai reagir àquele câncer é diferente de como a outra pessoa vai reagir. Eu posso pegar esse adenocarcinoma, passar 60 anos desenvolvendo eles, vou bater a caçuleta, que daqui a 60 anos eu já estarei morto, e não morrerei com isso. Já o meu colega, que desenvolveu o mesmo tipo de câncer no mesmo exato momento em que eu, o organismo dele vai reagir de forma diferente, vai se defender de forma diferente àqueles ataques do câncer, e ele pode, por exemplo, daqui a 5 meses morrer, daqui a 6 meses morrer. Então, o câncer ele é muito pessoal, ele vai variar muito de acordo com a receptividade do organismo, o sistema de defesa do organismo, por isso que ele é muito variado de uma pessoa para outra. Existe um caso muito conhecido, que eu não vou citar o nome, mas é o filho de um médico bem conhecido aqui da cidade, que com 29 anos de idade ele desenvolveu um câncer de próstata. Sentiu uma dor abdominal, quando foram fazer os exames dessa dor que ele estava sentindo na região pélvica, já havia desenvolvido, já era muito tarde, não havia muito o que fazer, soube que submeteram ele a quimioterapia e radioterapia, mas ele acabou evoluindo para a morte, né? Ele evoluiu para óbito e morreu. Então, enquanto você pega senhores de 80 anos de idade,
que desenvolvem um tumor de próstata do mesmo tipo que o paciente anterior comentado, e eles passam por químio, por rádio, fazem uma prostectomia parcial, não desenvolvem mais nada e continuam o resto da vida deles. Então, é muito pessoal. Esse mecanismo de defesa que o organismo tem com relação ao câncer, ele é muito pessoal, ele vai variar muito de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, com determinado tipo de câncer. Olha, esse fato explica a existência de vários casos de câncer na mesma família, bem como o porquê de nem todo fumante desenvolver o câncer de pulmão, justamente por causa disso, porque não é só, lembrando que o câncer ligado ao cigarro não é só o câncer de pulmão, é o câncer de boca, é o câncer de laringe, é o câncer de gengiva, é o câncer de língua, é o câncer de garganta, de faringe, de tireoide, de glótese, tudo isso está relacionado ao fumo. Mas nem todo mundo que fuma vai desenvolver um câncer porque está fumando. É uma loteria. Então, se você fuma periodicamente, você tem algum tipo de defesa, mas uma outra pessoa fuma do mesmo jeito, não quer dizer que vocês dois vão desenvolver o câncer. Isso é muito pessoal. Continuando, olha, sem dúvida, o sistema imunológico desempenha um importante papel nesse mecanismo de defesa, e ele é constituído, deixa eu sumir aqui um pouquinho, por um sistema de células distribuídas numa rede complexa de órgãos, como o fígado, o baço, glândulos linfáticos, o timo, a medula óssea e circundando toda a corrente sanguínea. Esses órgãos são denominados de órgãos linfóides e são relacionados com o crescimento, o desenvolvimento, a distribuição das células especializadas na defesa do corpo contra os ataques dos invasores ou dos estranhos. Ou seja, nós temos todo um sistema de defesa, que o principal é o sistema linfático. Eu acho que você já ouviu falar de linfoma, e o linfoma ele é justamente o câncer do sistema linfático. E o sistema linfático é justamente aquele que ele se prepara para uma defesa, qualquer que seja a doença. Seja uma gripe, seja uma coqueluche, seja um sarampo, ele está preparado para criar aquela defesa. Então, e ele envolve alguns órgãos nesse sistema de defesa. E quando ocorre a presença de um material estranho, no caso, um material cancerígeno, algo que vai criar aquele câncer, ele também entra naquela defesa contra aquele material. Então, olha, dentre essas células, os linfócitos desempenham um papel muito importante na atividade do sistema imune, relacionadas às defesas do processo de carcinogênese. Então, nós temos aqui, olha, linfócitos. É por isso que o linfoma é um tipo de câncer tão comum. Ele é facilmente desenvolvido. Muita gente que pega algum tipo de câncer, a primeira reação é do sistema de defesa, e o sistema de defesa é o primeiro a ser atacado. O paciente acaba desenvolvendo um linfoma, mas os tipos de cânceres ele é o mais tratado. Existem casos de pacientes que passaram por radioquimioterapia e se curaram. É muito comum a cura de um linfoma. Então, cabe aos linfócitos as atividades de atacar as células do corpo infectadas por vírus oncogênicos, ou seja, vírus que são capazes de causar ou desenvolver algum tipo de câncer. Ou células em transformação maligna, ou seja, aquela célulazinha que estava lá quietinha, foi atingida por uma dose de radiação ou foi exposta a algum material carcinógeno, começou aqueles 3 estágios de desenvolvimento do câncer, ele começa a modificar, começa a sua quebra de DNA, ele começa a se multiplicar lentamente, é justamente o linfócito que vai lá, reconhece, sabe que no organismo aquela célulazinha está alterada, ela não é uma célula comum. Lembre-se que quando ela vai se duplicar, ou seja, ela vai se clonar através da meiose, ela não vai ser a mesma célula, ela vai se clonar doente. Ela não vai estar se curando toda vez que se clona. Muito pelo contrário. Toda célula, quando ela sofrer a modificação e ela começar a se clonar, ela vai fazer um clone dela já na fase de doença, ou seja, ela vai se transformar em outra célula doente. Essa outra célula doente tem outra célula doente, em 2, em 4, 8, 16, e aí vai se multiplicando. Então, são os linfócitos justamente que são responsáveis por identificar essa formação dessas células, e são eles que vão lá atacar essas células doentes, porque fazem parte do sistema de defesa. Deixa eu ver. Oncogênitos. As linfócitos. Deixa eu ver. Sistema Samarã. Estou perdido, mas eu me acho. Cabem aos linfócitos a atividade de atacar as células do corpo infectadas pelos vírus ou as células em transformação maligna, bem como secretar substâncias chamadas linfocinas, que são substâncias relacionadas justamente aos linfócitos. As linfocinas regulam o crescimento e o amadurecimento de outras células e do próprio sistema de imunidade. Acredita-se que distúrbios em sua produção ou em sua estrutura sejam a causa de doenças,
principalmente no câncer, ou seja, o desenvolvimento do distúrbio das linfocinas podem causar acarretando no linfoma. Sem dúvida, a compreensão dos exatos mecanismos, deixa-me tirar daqui, de ação do sistema imunológico muito contribuirá para a elucidação de diversos pontos importantes para o entendimento da carcinogênese e, portanto, de novas estratégias de tratamento e de prevenção do câncer. Ou seja, antes de tudo, antes de conhecer o câncer, eu acho que é muito importante realmente, como comentou o nosso material, como está escrito aqui no nosso material, o conhecimento do sistema de defesa do organismo, como esse organismo, como sistema de defesa, como o organismo reage à presença desse tipo de formador de câncer, desse tipo de agente estranho que vai causar as nossas doenças. As células que consistem, as células que constituem os animais são formadas por três partes: a membrana celular, que é a parte externa da célula, o citoplasma, que constitui o corpo da célula, e o núcleo, que contém os nossos cromossomos e, por sua vez, são compostos pelos genes, que são divididos esses cromossomos entre DNA e RNA. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização da estrutura, formas e atividade das células no organismo. Toda a informação genética encontra-se inscrita nos genes, na memória química. O ácido desoxirribonucleico, que é conhecido como DNA, que é a memória química, quase que me enrolo, que é justamente o ácido desoxirribonucleico. E, através do DNA, que os cromossomos passam a informação de funcionamento da célula. É aquilo que eu comentei com vocês. Quando se fala em DNA, eu sei que até saltaram uma brincadeirinha lá na sala de aula no dia sobre isso. A primeira coisa que se leva em consideração é o exame feito para saber da paternidade. Também. Mas isso quando se fala do DNA de células de gônadas, por exemplo, dos ovários e tal, e essas características genéticas. Isso aí é um outro tipo de situação. E, nesse caso, o DNA que nós estamos estudando é justamente o regulador do metabolismo celular. É ele que vai controlar como a célula se reproduz e como a célula se alimenta. Uma célula normal pode sofrer alterações no DNA dos genes como chamamos mutação genética. As células cujo material genético foi alterado passam a receber informações erradas para suas atividades, ou seja, vai sofrer uma alteração genética, e o que é que vai acontecer com ela? Ela vai passar a se multiplicar e a se alimentar de forma errada, de forma não convencional. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados protoncogenes, e que, a princípio, são inativos nas células normais. Quando ativos, os protoncogenes transformam-se em oncogenes, responsáveis pela malignização. Não gostei muito desse nome, não. Eles são responsáveis justamente pela formação do câncer nas células normais. São eles que vão ser responsáveis pelaquela duplicação celular em uma célula saudável para uma célula doente. Essas células diferentes são denominadas células cancerógenas, ou seja, são as células que vão lentamente se multiplicar no corpo humano, lentamente começar a formação de um tumor em uma determinada região e, futuramente, uma metástase vão começar a se espalhar por outras regiões e vão criando, assim, o famoso tumor primário, secundário e terciário. Uma coisa interessante observar sobre essa formação desses três tipos de setores de tumor, primário, secundário e terciário, é que muitas vezes um paciente ele tem aquela suspeita tem aquele tumor descoberto e ele é submetido a um tratamento naquele tumor primário, mas esquecem o tumor secundário. É muito importante essa observação. Muitas vezes o paciente está tratando um tumor secundário e não primário e pós-tratamento, passa-se o tempo, o tumor volta a aparecer, porque na verdade ele não foi atacado na origem do tumor. Ele foi tratado, por exemplo, com a quimio, uma radiocirurgia, em um tumor secundário e não no primário. É importante observar isso. Isso não cabe a nós, na nossa área, mas é interessante nós observarmos que é muito importante que o estudo da carcinogênese seja justamente em virtude, em foco no tumor primário. Se eliminar o tumor primário, a possibilidade da volta desse tumor secundário é muito pequena. Então, encerramos aqui essa aula, certo? Foi um assunto um pouquinho menor, mas eu vou trabalhar agora no quarto assunto, para a gente continuar a nossa rotina de aprendizado. Eu acredito que agora nós vamos começar a falar sobre a radioterapia em si. Encerrou agora aqui o que eu queria falar, ou queria relembrar a vocês sobre o câncer, porque não dá para entendermos o que é radioterapia, o tratamento de radiações ionizantes para a destruição de células malignas, sem entendermos o que são essas células malignas,
como essas células malignas se portam, como elas são criadas, como elas se multiplicam, como elas se desenvolvem. Tudo isso é muito importante. Nós não podemos construir uma casa se não construirmos o alicerce dela, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que assistiram o meu videozinho aqui. E daqui a pouco eu volto com a nossa próxima aula, já voltando, já focando na questão da radioterapia. Tá bem? Muito obrigado.